Fala, torcedor santista, como vocês estão? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e vamos analisar, colocar alguns trechos também da entrevista coletiva do Carille depois dessa derrota para o Atlético Mineiro, 3-1 fora de casa. Vou pontuar também algumas coisas que eu achei positiva, algumas coisas que a gente precisa melhorar e fazer uma pequena projeção já para essa partida contra o Sport, que é um adversário direto. O Sport joga hoje contra o Cuiabá, então é um jogo para a gente secar também, né? Dependendo do que acontecer, o Santos fica numa situação um pouco mais chatinha, mais complicada na tabela. Inclusive, daqui a pouco a gente mostra também como está a tabela de classificação. Mas antes eu quero te dar um recado que é para você baixar o aplicativo da OneFootball, o melhor aplicativo para celular, Android, iOS. Seleciona o Santos como seu time do coração, pode selecionar outros clubes também. E aí você sempre vai receber notificações com escalação, notícia, tempo real, né? Sempre vai ser notificado dos jogos do Santos, o que está acontecendo. E tem a transmissão ao vivo gratuita da Bundesliga, beleza? Bom, e falando da OneFootball, deixa eu abrir aqui meu aplicativo para falar rapidamente, né, antes da gente colocar alguns trechos da entrevista do Carille, sobre as estatísticas da partida, né? Só para a gente contextualizar, o Galo teve 60% da posse de bola, o Santos 40%, tivemos 3 gols do Galo, 1 do Santos, total de chutes 14 do Atlético Mineiro, sendo que apenas 6 foram em direção ao gol. O Santos teve 5 chutes e apenas 1 em direção ao gol, que foi exatamente o gol do Raniel. Então esses são os números aí de Atlético Mineiro 3, Santos 1, cruzamentos também, ó, 16 do Atlético Mineiro e 8 do Santos. Bom, vamos então para o que o Carille falou, separei alguns trechos interessantes dessa entrevista. Depois a gente volta comentando não só a entrevista coletiva do Carille, mas também pontuando, falando sobre VAR, falando sobre as coisas boas, as coisas ruins dessa partida, tabela de classificação, enfim, tem bastante coisa para a gente falar aqui e convido você a ficar até o final do vídeo. Confere aí. Ali, a gente tem que assimilar esse golpe o quanto antes, domingo já tem outra decisão. De qualquer forma, a bola aérea é algo que incomoda o Santos já há muito tempo e hoje voltou a incomodar, né? Voltamos a falhar ali, né? Tinha se comportado muito bem contra o São Paulo e contra o Grêmio, e hoje foi falha, a gente sabia das dificuldades do jogo, né? Mas a gente tem que assimilar o golpe o quanto antes, que domingo já tem outra decisão. Ainda acho que o melhor momento do Santos no meu comando foi o primeiro tempo contra o Juventude lá, tá? Ainda acho que foi esse jogo. O restante a gente teve um equilíbrio, mas o primeiro tempo lá foi muito superior, aconteceu tudo que a gente imaginava, agredimos o adversário, jogamos no campo de Juventude, criamos oportunidade, e no final do primeiro tempo a gente tomou um gol de bola parada. A gente sabia da dificuldade, quando a gente faz um gol é natural que o adversário se atira mais, né? E o que me chateia mais assim que se acontece o gol do adversário, que aconteça isso por méritos deles, né? Não por erros nossos, né? Então teve a situação da bola parada, que é algo que eu já falei no início, que incomoda já o Santos há muito tempo, está nos incomodando sim, a gente tem que ter uma atenção maior. Nos comportamos muito bem contra o São Paulo nessa questão, contra o Grêmio também, que era um time forte nessa bola, né? E hoje a gente voltou a falhar. Então a gente tem que trabalhar, porque o futebol, a maioria das vezes, está sendo decidido nos detalhes, né? E a gente tem que estar mais concentrado, estar mais atento nos detalhes de uma partida. A gente tem que estar mais atento, né? Saber que todos os jogos a concentração tem que estar lá em cima, ainda mais se tratando de um jogo decisivo. Estamos ali perto na tabela, a gente tem que pensar em subir, para subir a gente tem que estar mais atento nos detalhes. Então é isso que eu vou pedir, não posso reclamar nada de vontade, de entrega dos jogadores, desde o início correndo, lutando, mas a gente tem que ficar mais atento às questões de concentração, de atenção daquilo que a gente passa das bolas. Temos que jogar um pouco mais sim, né? Tem hora que a gente está desfazendo da bola, eu quero ter um controle melhor do jogo, é isso que eu tenho trabalhado. Em certos momentos a gente consegue isso, em certos momentos a gente se desfaz da bola muito rápido, e aí a bola fica muito com o adversário, né? Mas temos que assimilar o golpe, que nem foi a sua pergunta do início, o quanto antes. Temos que ficar triste sim, né? Temos que ter esse sentimento de tristeza nesse momento, mas assimilar esse golpe o quanto antes, para que a gente amanhã, já de cabeça erguida, a preparação, porque domingo temos outra decisão, e é assim que a gente vai levar até o final do campeonato. Bom, vamos lá.
Vamos falar inicialmente do primeiro tempo do Santos. Achei que o Santos entrou com uma postura bem interessante, né? Quando a gente falou sobre a vitória do Santos contra o Grêmio, uma das coisas que eu pontuei foi principalmente a questão da confiança, a postura do Santos em outros jogos. Então, esse jogo contra o Grêmio que nós vencemos foi importantíssimo para isso. O Santos entrou com uma postura sem se acovardar contra o Atlético Mineiro, que é o líder do Campeonato Brasileiro, disparado. A última derrota do Atlético foi justamente contra o Santos na Vila Belmiro no primeiro turno. De lá para cá, o Atlético não perdeu mais. Mas o Santos foi, né, um time que competiu no primeiro tempo. Foi um time bem competitivo. Tivemos algumas chances de gols, o Atlético também. Nada muito claro, nem para Santos, nem para Atlético Mineiro, mas o Santos foi um time que, se a gente olhasse na escalação, e era até uma coisa que eu tinha comentado com vocês, né? Eu estava curiosa, como seria a postura do Santos. Se seria um time que, principalmente por não ter laterais de ofício, né, ter dois alas, Lucas Braga e Marcos Guilherme, se daria muito espaço para o time do Galo ou não. Só que não, né? No primeiro tempo, principalmente, o Santos conseguiu ali fazer uma linha de 5 defensivamente e segurou o Galo. Né? Não tomou gol, não sofreu perigo, segurou de uma forma bem consistente. Porém, aí no segundo tempo as coisas de uma certa forma começam a declinar, né? Questão de VAR, questão de algumas decisões do Carille que eu discordo, que eu acho que ele demorou um pouco, né, para mexer. E a gente vai comentar sobre isso. Só voltando um pouquinho, que eu esqueci de comentar, a questão do Léo Batistão. Né? O Léo Batistão, depois da assessoria do Santos, disse que inicialmente ele sentiu um desconforto na coxa, e aí ele acabou sendo substituído e entrou o Raniel. Raniel que fez o gol, tudo lindo, tudo maravilhoso, porém não jogou bem. Raniel, mais uma oportunidade que ele tem para mostrar o futebol, não consegue ir bem. O Marcos Leonardo, que também seria mais uma opção, está com a seleção, né, da sub-20 do Santos, então não foi nem relacionado para essa partida. Mas agora voltando para a questão, né, do primeiro tempo, falando também de lances polêmicos que, de uma certa forma, na minha opinião, acabam refletindo no segundo tempo. Por quê? Teve um lance logo no começo do jogo, aliás, dois lances, né, no começo do jogo, do Wagner Palha, onde ele acaba puxando a camisa do jogador do Atlético Mineiro. Tem duas interpretações. Na câmera lenta, muito pênalti. Na câmera normal, ele acaba puxando, mas nada que de fato, né, seja capaz de derrubar o jogador do Atlético. Mas é aquele lance que, se o juiz dá pênalti, a gente entende. A gente não reclama. Né? Deu pênalti, beleza? Não deu, beleza. Ok. E o VAR nem chamou o árbitro, vida que segue. Depois teve um lance que também a comentarista, né, da transmissão, né, falou nesses dois lances que foram pênaltis. E esse segundo lance do Wagner Palha foi disputa de corpo mesmo, né? O Palha acaba ganhando no corpo, mas não foi nada. Ok, segue o lance. A impressão que eu tive é que a arbitragem vai para o intervalo e meio que de uma certa forma fica sabendo da repercussão, né? Não sei de quem estava comentando o jogo, enfim, não sei. E achou que foi pênalti. E aí a impressão que eu tenho é que foi uma questão de compensar o pênalti que não foi marcado. Volto a dizer, não teria marcado, né? Principalmente esse segundo lance. O primeiro lance, como eu falei, acho que marcou, beleza, não marcou, beleza. Mas, enfim. A sensação que eu tive é que o VAR, né, a arbitragem num sentido total, foi mais de compensação. Como não marcamos nenhum pênalti no primeiro tempo, vamos dar esse aqui. Que, na minha opinião, foi um dos lances mais bizarros, porque se fosse um pênalti que eu não fosse marcar, foi do Lucas Braga. Porque se você olha, né, a imagem, o lance do Lucas Braga, ele tá até mesmo com o braço um pouco mais levantado, e eu acho que se encosta alguma parte do corpo do Lucas Braga, é mais o peitoral dele, no jogador do Atlético, que já estava caindo, porque ele foi dar a cabeceada, né, e na sequência, aquela defesaça do João Paulo, e só. Mas o árbitro deu pênalti, né? Aí depois o Santos acaba tomando o gol, né, de bola parada, que foi uma questão que o Carille tocou na coletiva, que o Santos precisa melhorar urgentemente. O Wagner Palha deixou o cara simplesmente livre, o Nathan Silva, né, para fazer o gol. Simplesmente livre. Ele acho que não subiu 2 centímetros do chão na hora da falta. Isso não pode acontecer. Isso é uma falha grave. Não pode acontecer.
Não é possível que um time que treina todo jogo, jogo sim, jogo também, acabe tomando gol, né, de bola aérea. Não é possível. Tem que melhorar isso. Para ontem. Para ontem. O Wagner Palha hoje, mais uma vez, fez um jogo muito ruim. Talvez seja o momento da gente pensar em colocar outro jogador. Como não tem Kaique e Luiz Felipe, coloca o Danilo Boza. O Balieiro também teve o lance do pênalti do Emiliano Velasquez, que eu acho até que foi pênalti, mas o Balieiro acaba falhando e aí, né, o Velasquez vai tentar fazer a cobertura e acaba dando o pênalti. Balieiro improvisado também é uma coisa que não me agrada muito. Só que a gente está na falta de zagueiro. Vai colocar o Robson Reis? Fica aí o questionamento que eu passo para vocês. Enfim, né, essas são as minhas ponderações em relação à VAR, em relação às falhas defensivas do Santos. Em relação às substituições, demorou demais. Demorou demais. É sabido, usarei esse termo, que o Santos no segundo tempo tem uma queda física. Isso todo mundo sabe. Quem acompanha os jogos do Santos sabe. E por que não mudar a escalação antes que você fique completamente desgastado? Por que não colocar o Pirani, o Tardelli e o Madison antes do gol de empate e da virada e na sequência o terceiro gol do Atlético Mineiro? Por que colocar o Tardelli quando já estava 3-1, tira o Balieiro, coloca o Tardelli? Por que colocar Pirani e Madison no lugar de Giamota, que para mim não fez uma boa partida, e no lugar de Marcos Guilherme, né, o Madison no lugar do Marcos Guilherme, quando o Santos já tinha tomado um gol do Atlético Mineiro? Né? O Santos também tem que parar de recuar. Quando fez o gol, continua com o mesmo comportamento que estava antes de fazer o gol. O Santos, no primeiro tempo, teve uma postura interessante, não se acovardou diante da torcida do Atlético, diante do líder do campeonato. É o que eu falei na live, né, depois do jogo, que é o seguinte: quando a gente olha o resultado da partida, 3-1, quem não assistiu ao jogo, pelo menos para mim, se você discorda de mim não tem problema, mas pelo menos para mim não condiz com o que foi o jogo, tá? Foi muito mais na questão do VAR, se o VAR estava certo, se o VAR está errado, isso é uma outra discussão, mas foi muito mais na questão do VAR dar os pênaltis, né, os 2 pênaltis, e também um gol defensivo do Santos, né, um gol individual, uma falha individual, melhor dizendo. Mas chances, várias chances, o Santos foi um bombardeado de chances do Atlético, isso não existiu, tá? Não existiu, principalmente no primeiro tempo, que o Santos se portou bem. Mas agora, o nosso próximo jogo, que é uma obrigação o Santos vencer, é contra o Sport. É contra o Sport que é o campeonato do Santos. Inclusive, vou colocar aqui a tabela de classificação para a gente comentar como que fica, né? Tem o jogo do Sport contra o Cuiabá, mas tivemos já alguns resultados que aconteceram que foram importantes para a gente, né? O Juventude foi derrotado, então acaba que não se distanciou do Santos. O Bahia não venceu, né? O Palmeiras. O Grêmio, mais uma vez, foi derrotado, então o Grêmio não sai do lugar. E agora o grande X da questão é o Sport. Se o Sport venceu o Cuiabá, o Santos volta para o Z4 do Campeonato Brasileiro. E aí, Sport e Santos, né, no domingo, se enfrentam. Depois desse jogo contra o Sport, o Santos vai enfrentar o América Mineiro e o Fluminense na Vila Belmiro. 2 jogos em casa que dá para vencer, tá? Dá para vencer. O Santos defensivamente no primeiro tempo me agradou. O Santos com essas falhas defensivas, até parece um pouco contraditório, eu sei que parece, mas dá para a gente melhorar algumas questões. Talvez substituições já resolva isso. Tira o Palha, tá sem confiança. Dá oportunidade para outro jogador. Dá para o Danilo Boza, por exemplo, né? Para ver o que acontece. Meio campo, gostaria de ver o Pirani em campo. Provavelmente será o Sanches, né? Eu acho que o Sanches também é um jogador que pode colaborar, mesma questão física, mas pode colaborar contra o Sport, né? Porque ele volta. E também talvez colocaria o Madison na lateral do Santos, tá? Eu acho que é um jogador que pode ajudar o Santos na parte defensiva também, principalmente pela estatura, pode ajudar no ataque, né? Um jogador que está sempre fazendo gols de cabeça. Então, algumas mudanças para esse jogo contra o Sport que eu faria. Volto a dizer, não é terra arrasada esse jogo contra o Atlético Mineiro. Se a gente olha na tabela e a gente fala, o Santos vai ganhar ou vai perder do Atlético Mineiro?
Se a pessoa falar para mim que vai perder, é um resultado até considerável. Jogou em casa, é o líder do campeonato, só tem essa competição, ok. Vi uma certa competitividade do time do Santos no primeiro tempo. Isso me agrada, isso é importante. É importante um time que está na zona, liberando a zona de rebaixamento, como o Santos, ter esse poder de reação de alguma forma, apresentar alguma coisa. Eu assisti o jogo do Grêmio depois, logo na sequência, e o time do Grêmio, por exemplo, não tem isso, né? O time do Grêmio não tem isso. Então, vamos lá, não é terra arrasada, mas é obrigação vencer o Sport. Se não vencer o Sport, aí a coisa começa a apertar novamente. Mas eu acho que dá sim, se a gente jogar principalmente como atuamos no primeiro tempo, como a gente jogou contra o Grêmio, dá pra gente conseguir vencer o time do Sport. E secar, né? Já que estamos falando de esporte, secar o Sport que joga contra o Cuiabá hoje. Um grande abraço para vocês. Me contem aqui nos comentários o que você achou dessa partida e o que a gente pode esperar desse jogo contra o Sport. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.